Só, gente, o produto interno do PIB do Brasil cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025, na comparação com os 3 primeiros meses anteriores. E, mais uma vez, a agropecuária foi protagonista desse desempenho. O setor avançou 10% e respondeu um quarto do crescimento da economia brasileira no período. E para entender melhor o que impulsionou esse resultado, a gente conversa agora ao vivo com o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, o Renato Conchon, que já está aqui ao vivo com a gente. Renato, bom dia, bem-vindo. Olá, Carolina. Olá, Valteno. Olá a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho desse tema tão importante para o Brasil. Pois é, Bom Renato. nessa notícia, né? Pois é, porque o agro foi novamente o protagonista do PIB, né? E na avaliação da CNA, quais foram os principais fatores que influenciaram esse crescimento? Veja só, Carolina, o destaque do primeiro trimestre de 2025, especificamente para a atividade agropecuária, ela foi causada principalmente pelo bom desenvolvimento do clima nas principais regiões produtoras dos principais produtos agropecuários brasileiros. E aí o destaque, sem sombra de dúvida, soja, milho, arroz, tiveram um desempenho fantástico, tiveram um desempenho fundamental nas principais regiões, sobretudo do Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, oeste da Bahia, que impulsionou o bom desenvolvimento das plantas. Adicionalmente ao bom desenvolvimento das plantas por conta do clima, houve também uma menor incidência de pragas nesse primeiro trimestre para essas culturas agrícolas. Mas é importante destacar também que, embora as principais cadeias, nas principais regiões produtoras, tiveram um crescimento substancial, a gente tem que lembrar também que parte da produção agrícola foi muito prejudicada, sobretudo no Rio Grande do Sul, por conta da diversidade climática, né? Um exemplo que a gente traz é o município de Carazinho, só para você ter uma ideia. Historicamente, o produtor rural colhia lá em Carazinho, no Rio Grande do Sul, entre 50 e 52 sacas de soja por hectare. E para esse ano, os melhores produtores que colheram mais, colheram apenas 42 sacas de soja por hectare por conta dessa quebra, por conta do clima. Mas além do Rio Grande do Sul, que foi uma questão que prejudicou o estado todo, a gente tem que lembrar que em algumas regiões produtoras importantes, como o oeste do Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul, também tiveram impactos, ainda que regionais, bastante significativos na queda da produtividade. Mas é fato que, quando a gente olha a nível de Brasil, a safra de soja foi mais uma safra recorde, puxada também aí para o milho e para o arroz, que impulsionaram os resultados do PIB da agropecuária nesse primeiro trimestre de 2025. Além disso, tem a questão da boa produção, do número de abates de animais. E aí todos os abates acompanhados pelo IBGE, bovinos, aves e suínos, tiveram um aumento no número de produção quando comparado ao mesmo trimestre, o primeiro trimestre de 2024. Essa conjugação de fatores nos levou a esse resultado fantástico de um crescimento de 12,2% do PIB da agropecuária quando comparado ao último trimestre do ano de 2024. Conchon, agora a gente está falando de janeiro, fevereiro, março, em comparação a outubro, novembro e dezembro. Agora a gente virá com um novo ciclo, que é abril, maio e junho. Qual é a expectativa da CNA? Boa pergunta, Valteno. É importante destacar por questões naturais do setor. Normalmente, o primeiro trimestre sempre tem bons resultados da agropecuária, o segundo trimestre um crescimento um pouco abaixo, o terceiro trimestre um pouco abaixo, ainda mais abaixo, e volta a crescer no quarto trimestre, que a gente vai conhecer lá em 2026. Ou seja, a expectativa para o segundo trimestre deste ano é de um crescimento ainda significativo, mas em um patamar abaixo desses 12% que nós vimos agora. Ao final de 2025, a nossa projeção, Valteno, da CNA, é de que o PIB da agropecuária encerre o ciclo na ordem de 8% de crescimento quando a gente somar os 4 trimestres de 2025. Conchon, e qual que é o impacto, né, das taxações aí americanas para o nosso agro? Sem sombra de dúvida, Carolina, a gente tem que acompanhar esse tema com atenção, porque quando a gente observa essas
políticas adotadas pelo presidente Trump nos Estados Unidos, ele não interferiu no resultado do primeiro trimestre deste ano. Isso porque o presidente Trump tomou a posse em fevereiro e as medidas anunciadas foram a partir de março, ou seja, já tinha encerrado o ciclo. Mas é importante destacar que essa discussão entre Estados Unidos e China, por exemplo, eles vão fazer um acordo, eles estão fazendo um acordo no sentido de que parte da soja americana seja adquirida pelo mercado asiático. E isso vai se refletir no momento de comercialização da safra brasileira, ou seja, justamente no período em que o produtor rural brasileiro está vendendo, as exportações com destino à China estão ocorrendo, essa discussão entre Estados Unidos e China vai acabar influenciando, ou seja, vai dar uma menor liquidez da comercialização da soja do Brasil no mercado asiático. Então a gente tem que acompanhar com bastante atenção o desenvolvimento dessas discussões, desses acordos políticos e os impactos trazidos a isso para o nosso produtor do dia a dia. Conchon, agora a gente vai ter no final de junho o anúncio do Plano Safra e há uma expectativa de que haja um incremento de recursos. Isso também tem que saber se o produtor vai estar com apetite, se vai estar com que nível de endividamento vai estar o produtor, para poder saber se nós vamos ter, por exemplo, uma ampliação de área plantada, porque tudo isso vai refletir lá no PIB, lá do terceiro trimestre, saber se o produtor vai a campo para poder fazer. Esse ano vai ser um ano muito bom, como você ressaltou, vamos ter uma colheita recorde de soja, de milho, a gente está cana-de-açúcar, enfim, a gente está crescendo, abates, né, todas essas coisas que você ressaltou. Mas a gente está com juro nas alturas e a gente está com o investimento caindo e está com essa questão fiscal aí no Congresso, que você conhece melhor que a gente. Então, quais são os desafios para continuar crescendo? Esse é um ponto que eu queria te perguntar. Ótimo. Valtene, o produtor rural tem que estar atento a essas questões e como que isso acaba influenciando a renda dele no dia a dia. Especificamente, como a safra agora do primeiro trimestre foi muito boa, o produtor tem que observar como está a rentabilidade dele e se preparar para um novo ciclo, para a nova safra. Exatamente a sua pergunta. Como que ele vai se dar, como que ele vai financiar a safra 2025-2026 em um momento em que a gente está vendo as taxas de juros em patamares substancialmente altos, atrelado a isso a um encarecimento de parte dos insumos agropecuários. Ou seja, a gente tem que chamar a atenção para o produtor que a próxima safra pode ser uma das safras mais caras do Brasil, da série histórica, e o produtor tem que estar atento a isso para ele não corroer a sua rentabilidade e não ficar inadimplente frente às despesas, sobretudo financeiras. A expectativa da CNA para o Plano Safra 2025-2026 é que o governo federal apresente uma proposta condizente com o crescimento do setor agropecuário. Já estamos vendo nesse trimestre que o setor agropecuário tem condições de colaborar com o crescimento econômico do Brasil, mas para que isso realmente aconteça, é imprescindível a formulação de políticas públicas, de um plano de Estado para o fomento da atividade agropecuária, no sentido de que o produtor consiga captar os créditos para rodar a sua próxima safra, investir em pacotes tecnológicos arrojados e sim ter uma condição de climática que favoreça a produção. Caso isso não ocorra, ou seja, o clima venha prejudicar, que existam mecanismos, por exemplo, como o seguro rural, que minimizem as perdas do setor agropecuário. Ou seja, é uma conjugação de fatores imprescindível, Valtene, para que o Brasil realmente consiga dar a sua contribuição para o crescimento do PIB, a geração de emprego, de renda e a distribuição desses resultados que são produzidos dentro do campo, mas sem sombra de dúvidas eles transbordam para outros setores econômicos, como o setor industrial, o setor de serviço. Ou seja, por quê? Porque o agronegócio tem esse potencial de produzir renda e riqueza dentro do campo, mas ele transborda isso para a geração da atividade agroindustrial ou de agroserviços.